Bem-vindo à aula de Teologia do Novo Testamento. Hoje abordaremos os temas centrais do Novo Testamento. Começamos com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Em seguida, o reino de Deus e sua importância. Falaremos também sobre a salvação pela graça mediante a fé. O papel do Espírito Santo em nossas vidas será abordado. Por último, a Igreja como corpo de Cristo. Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Nesta noite vamos estar assim dando a nossa aula no formato online. E eu quero convidá-los a estar refletindo sobre um momentinho. Deixa eu tentar abrir aqui, queridos. Sobre os temas centrais, do Novo Testamento. E esse tema é muito importante para nós, irmãos, porque eles estão interligados, Eles percorrem todo o Novo Testamento e eles formam ali a espinha dorsal da fé cristã. E entre eles nós temos, por exemplo, a pessoa e obra de Cristo, que permeia todo o Novo Testamento. Ele vai ser apresentado ali como Messias prometido, ou seja, a promessa do Antigo Testamento, ele vai ter cumprimento exatamente no Novo Testamento. E aí vai apresentar Jesus como Filho de Deus, Ele veio para salvar a humanidade, o plano de salvação, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. Então, não apenas quem foi Jesus, mas também a sua obra e o seu propósito dessa obra. E também nós temos outro tema relevante sobre o reino de Deus, por exemplo, como já vimos aqui, o livro de Mateus apresenta Jesus como o rei prometido. E esse mesmo rei, ele vem trazer o reino de Deus à terra. Ele vai fazer conhecido este reino. Até porque quando nós estudamos sobre a missão do Messias, prometido, nós vemos que ele, de fato, descendente de Davi, ele também vai nos mostrar que este mesmo descendente, ele vai nascer de mulher, uma mulher virgem, que é no caso de Maria, você vai ver nos proféticos. E aí Mateus, ele vai ter ênfase exatamente no reino de Deus. Por isso você vai ver Jesus apresentando o reino de Deus, a relevância do reino de Deus. Ele se apresenta como o próprio Deus que veio habitar aqui no mundo. Diferente de Lucas, O tema de Lucas é que apresenta Jesus como servo, Aquilo que Isaías disse, o servo sofredor, Enquanto Mateus apresenta como o rei, o reino de Deus, o rei ali. Então Lucas ele vai nos apresentar Jesus como aquele que veio sofrer, para dar salvação. Também nós temos outro tema que ele vai ser muito relevante, principalmente ali no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que trata da salvação pela fé, ou mediante a fé e pela graça. Lá em Efésios nos mostra que não foi por obras, mas foi por graça que ele nos salvou. Então, por isso que o Novo Testamento, irmãos, ele vai enfatizar a salvação que ela não é alcançada por mérito humano, não é alcançada por obras humanas, mas apenas pela graça de Deus. E ela é recebida pela fé em Jesus. E sobre a pneumatologia, é um tema ali teológico, como o reino de Deus, como a salvação, que é a soteriologia. E agora vemos assim que também o Novo Testamento apresenta a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. E dentro disto, nós podemos aprender sobre o papel do Espírito Santo. Então ele é apresentado como consolador, como aquele que guia, que vai capacitar os crentes, para a obra do Senhor Deus, e ele vai agir de forma individual na vida de cada um e também na igreja. Então veja o papel do Espírito Santo, ele é consolar, guiar e capacitar para a obra. E
o outro tema que nós podemos assim ver no Novo Testamento é que a igreja ela vai ser retratada como o corpo de Cristo, né? O qual o cabeça é o Senhor Jesus. Então a igreja, irmãos, é retratada como a comunidade dos crentes, ou seja, o corpo de Cristo na terra, que é responsável por dar continuidade à missão de Jesus. Então veja, a missão ela não parou. Jesus ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, depois ele é assunto aos céus e ele dá uma missão, que com a ajuda do Consolador é que nós tocamos essa missão, que é a obra missionária, a obra evangelística, né? Então a igreja como corpo, ela está unida com esse propósito de ser uma igreja missionária. E também vemos sobre o amor e sobre a ética cristã. Então o amor de Deus e também ao próximo é o mandamento central, né, que nós podemos ver aqui no Novo Testamento. O próprio Jesus ele fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, e também amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Então veja, irmãos, que é um mandamento central. E o Novo Testamento ele vai oferecer diretrizes para a ética cristã, para a ética na vida diária de cada servo de Deus, de cada cristão, né? Como nós nos comportamos, como nós falamos, como nós testemunhamos ali de Cristo na sociedade. O outro tema, ele vai tratar sobre a escatologia. E nós temos ali um livro específico no Novo Testamento, que é Apocalipse. E o que é escatologia, irmãos? É a doutrina das últimas coisas. Então, muitos livros eles vão abordar a expectativa da segunda vinda de Cristo, né, o juízo final e a consumação do reino de Deus. Veja, Mateus ele fala sobre o final dos tempos, né, os sinais dos tempos. Né? Outros livros, como Tessalonicenses, Filipenses, 1 Pedro, as cartas de Pedro, de João, vai mostrar de fato essa expectativa escatológica. Mas o Apocalipse ele dá uma ênfase mais adentro sobre esse tema. Então, nós temos no Novo Testamento a escatologia, né? E, finalmente, dentro desse tema que nós temos, né, temos a importância e a relevância do Novo Testamento, né? Em que sentido, irmãos, o Novo Testamento ele é relevante para a igreja? Primeira coisa que nós observamos é que o Novo Testamento ele é de suma importância para os cristãos e também para a compreensão da cultura ocidental por diversas razões. E a primeira delas é que ele nos dá um fundamento da fé cristã. Então, dentro disso, nós observamos o conteúdo das doutrinas e também ensinamentos que vão mudar a crença e a prática cristã. E ele vai mudar até culturas, né? Para trazer aquela perspectiva daquilo que Cristo ele vai ensinar. Então, ele também é um guia para a vida. Ou seja, ele nos oferece princípios éticos e morais para a conduta pessoal de cada cristão. Não só a conduta pessoal, mas também familiar e social, ou seja, como nós nos comportamos e como nós, na verdade, caminhamos neste mundo. É associada à ética cristã, né? E aí nós temos também a esperança, né, e o consolo. Por que ele é relevante? Porque ele traz esperança e traz consolo para a igreja, para o cristão. Então apresenta a mensagem de esperança em que, irmãos? Qual é a esperança da igreja? A igreja ela tem esperança de ter dias melhores, de vencer na vida, de ter vitórias? Não, de forma nenhuma. A esperança da igreja está na ressurreição de Cristo, né? Na vida eterna e na vitória final do bem sobre o mal, né? Então, ou seja, de Cristo sobre Satanás. Quando ele vence ali, quando ele de fato subjuga Satanás de forma eterna. Então, essa é a nossa esperança. Já temos a esperança de que Cristo ressuscitou, ou seja, a certeza, melhor dizendo, corrijo aqui, né? Aí nós temos a esperança de uma vida eterna que está por vir e sobre a vitória final do Senhor Jesus Cristo sobre o mal. E também é importante porque ele tem um impacto na cultura e na sociedade. Então, irmãos, suas narrativas e ensinamentos,
eles vão influenciar a arte, influencia a literatura, até a música, o direito e os sistemas de valores em diversas sociedades. Então veja que o Novo Testamento, o cristianismo, ele vai ter esse impacto social, na cultura também, né? E na sociedade. E, finalmente, né, ele é importante porque nos traz a história da igreja e também a teologia, ou seja, o estudo sobre Deus. Então, ele é uma fonte primária para o estudo da história do cristianismo primitivo e também, queridos, do desenvolvimento da teologia cristã. Como é que a teologia ela é desenvolvida? Como é que a teologia ela vai, de fato, crescer, né? Ela vai progredir, né, para o conhecimento da igreja. E quais são os desafios que, como estudantes de teologia, nós temos, irmãos? Ele oferece desafios na leitura e no estudo da palavra. Primeiro, observem que, apesar de sua acessibilidade, o estudo do Novo Testamento ele pode apresentar alguns desafios, né? Não é fácil. Primeiro, qual é o desafio? Contexto histórico e cultural, ou seja, nós somos desafiados a compreender o contexto judaico e greco-romano. Então, isso é crucial para interpretarmos de forma correta as passagens do Novo Testamento. Né? Também, outro desafio que nós observamos é sobre os gêneros literários, né, que são diversos. Ou seja, como é que eu vou lidar com os evangelhos? Como é que eu vou lidar com as narrativas históricas, com as cartas, com as profecias? Então veja que isso requer, meus amados, diferentes abordagens de leitura. Eu tenho que ter uma compreensão, eu tenho que ter, na verdade, o auxílio de um léxico grego, o auxílio, talvez, de um domínio de linguagem original, né, que é a língua grega que foi escrito o Novo Testamento. Né? Eu vou ter ali um apoio de um comentário bíblico fiel, né? Fiel às Escrituras. Então vejo que a diversidade para compreender aqui o gênero literário, né, é diverso. Né? É diverso. Então, devemos aqui observar que ele requer diversas abordagens, ou diferentes abordagens, na leitura. E aí, meus amados, nós temos também os desafios nas questões teológicas, que elas são complexas. Então, certas passagens e também conceitos exigem o estudo e reflexão aprofundados. Por isso que nós falamos aqui sobre um auxílio de um léxico grego, um domínio da linguagem original do Novo Testamento, um comentário ou comentários que sejam fiéis, né, de homens fiéis, para poder entendermos ali as questões que elas são complexas de entender, né? E sobre as variações textuais, né? Então a crítica textual é importante para quê? Para entendermos as diferentes tradições manuscritas. Por exemplo, quando você vai estudar sobre os evangelhos, a pergunta é: por que 4 evangelhos? Né? Então, dentre os 4 evangelhos, nós temos 3 que são sinóticos. E aí vemos que esses sinóticos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos versículos ou passagens inteiras que se repetem nos 3. Então, como você vai compreender isto aqui? Né? O porquê esses 3 evangelhos? Então, você descobre que cada um deles tem um público diferente e tem uma temática e abordagem diferentes. Né? Por isso, na verdade, que chamam sinóticos, ou seja, ver por igual. E nós temos o Evangelho de João, né? Que ali ele não é considerado sinótico, nós temos ali uma certa autonomia de João em seu Evangelho, queridos. Então eu espero que esta nossa aula sobre a teologia do Novo Testamento possa nos dar direção, né, daquilo que nós devemos entender a respeito da palavra de Deus. Então, se Deus quiser, teremos a nossa próxima aula na próxima semana. Possivelmente daremos a aula, como é que diz? Online, ao vivo, né? E aí vamos continuar aqui essa temática sobre a teologia do Novo Testamento, né? E abordando agora também algumas doutrinas, né, e temas teológicos que são importantes para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham compreendido a aula de hoje. Vamos encerrar a
nossa aula de teologia do Novo Testamento. Agradecemos a presença de todos vocês. Esperamos que tenham aprendido algo novo hoje. Teologia é um caminho de descoberta e fé. Reflitam sobre os temas discutidos e continuem a estudar. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de praticar o que aprenderam.